na loja ou no site. Tem cozinha de aço Color Mac por apenas R$ 999 e em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. E com o Retira Rápido Casas Bahia, tem produtos para comprar hoje no site e retirar amanhã mesmo na loja. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Meio-dia mais 4 minutinhos. Ponto final no A Voz do Povo desta segunda-feira para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está aqui chegando para o colóquio e para o Educadora Meio-Dia daqui a pouco começar também nesta segunda-feira, uma semana inteira pela frente, um mês inteiro pela frente aí, Caio Bortolã, boa tarde. Boa tarde, Ivan, boa tarde para todo mundo que agora nos ouve e vê, finalmente voltou a nos ouvir, né? Puxa vida, que felicidade. Que foi uma torre nova. Conta pra gente dessa torre aí, Caio. Eu vi, você postou no Face lá uma foto da torre, uma torre nova, novinha, zero bala, com cheirando tinta. É, exatamente, uma torre nova que foi construída no lugar da antiga, que caiu. Na verdade, ela torceu. Uma parte da torre antiga caiu, então nós precisamos construir uma nova torre. E isso demorou cerca de 40 dias. De muita angústia, de muito sofrimento, porque a gente sabia que não estava transmitindo com potência plena e nem com a qualidade de som habitual da Educadora. Nesses últimos dias, então, nem se fale, essa última semana foi muito difícil, mas finalmente nós conseguimos recolher o material antigo e construir uma nova torre no local, transmitindo com um sinal muito mais forte, uma cobertura muito maior e com uma qualidade já sabida, já conhecida da transmissão da Educadora. O pessoal está falando que o som está melhor mesmo. O pessoal está falando exatamente isso. Qualidade, né? Do áudio, como nós chamamos aqui, está superior ao que era. Isso por conta da torre nova, que é diferente daquela, não é exatamente igual, né? Não, é uma torre completamente diferente, é uma torre nova, muito mais moderna. Nós já trabalhamos com tecnologia de ponta, com os melhores equipamentos. Foi isso que nos garantiu continuar no ar, mesmo que sem a mesma cobertura. Nós saímos do ar com a queda da torre e voltamos menos de 7 horas depois ao ar, mas de maneira improvisada. E não é bom trabalhar de maneira improvisada. E nós voltamos ao ar também em prazo recorde. Ainda que tenha demorado pouco mais de 30 dias, normalmente isso demora mais. Há emissoras cuja torre caiu, que ficam fora do ar 2 meses, que ficam fora do ar 3 meses. Nossa, que angústia. Nós conseguimos voltar muito antes, porque nós trabalhamos muito no período, de maneira muito dedicada. Agradeço aos nossos engenheiros também, a empresa que construiu a torre e também a paciência, fundamentalmente, não é? A paciência dos nossos ouvintes. Nesse período nós sentimos o quanto somos queridos. A preocupação dos ouvintes dizendo, olha, eu vou vender meu rádio, vou comprar um outro, eu vou jogar o meu fora, deve ser problema no meu rádio. E as pessoas que batiam no rádio, que mudavam o rádio de posição e que não conseguiam ouvir a Educadora nesse período. E também o calor humano que nós recebemos quando do acidente e depois as mensagens que nós temos recebido agora. Felizmente conseguimos concluir essa etapa com êxito. Foi difícil, mas nós vencemos essa etapa e agora é só melhorar, Ivan. A cada dia a gente melhora mais um pouco. E por favor, avise o seu vizinho, a sua vizinha da esquerda, da direita, da frente, dos fundos, que a campeã voltou, que a Educadora voltou. Avise os seus amigos, voltou avise bonito, a sua família. A campeã voltou. E voltou mais bonita. A campeã voltou a operar com potência plena, muito maior cobertura, um som melhor e mais gostoso. Você vai perceber, por favor. Conte para sua amiga, para o seu amigo, conte para os seus amigos, conte para os seus familiares, conte para os seus vizinhos. Espalhe a novidade. A campeã voltou
a operar no AM 1020, você pode ouvir no seu radinho de pilha, naquele que tem o foninho de ouvido, você pode ligar na tomada e ouvir no rádio alimentado pela energia elétrica e pode também nos acompanhar em todas as plataformas. O bom de tudo isso, o bom da tecnologia é que nós não estivemos fora do ar em nenhum minuto. Ainda que estivéssemos fora do ar no AM, nós estávamos no ar, na internet, no novo portal. Conheça o novo portal educadora.am, está todo remodelado nos aplicativos. Baixe o aplicativo da Educadora de graça na lojinha do seu celular, no Facebook, onde nós estamos agora também, e no canal da Educadora no YouTube. Então, em todas as plataformas, com o sinal restabelecido. Graças a Deus, o pior passou e agora é um horizonte que nós vislumbramos muito feliz e de coisas boas daqui para frente. Muito bem. O Caio Bortolã, falemos um pouco de corrupção? De novo? Tem como falar de outra coisa nesse país? Eu queria só fazer uma observação. Você abordou as questões da saúde pública aqui em Limeira. Ivan, na semana passada eu tive uma reunião com o secretário da Comunicação, Antônio Pérez, que é um homem muito educado, gentil, cordato. Professor, um acadêmico, um homem inteligente, culto, que está tendo a sua primeira experiência como secretário municipal das comunicações. Não é com tudo que ele faz que eu concordo, da mesma forma que ele não concorda com tudo o que eu faço, mas nós temos uma convivência, digamos, respeitosa. Ele está tendo esta primeira oportunidade como secretário da Comunicação e é um homem da academia. É um homem que veio das universidades, é graduado, pós-graduado, tem vários cursos de extensão e de pós-graduação. Então, eu repito, é um acadêmico que está desenvolvendo o seu trabalho, aplicando as teses que estudou e que defendeu agora na sua vida profissional. Eu fiz basicamente 2 pedidos a ele, Ivan. Só 2 pedidos eu fiz ao secretário municipal da Comunicação. O primeiro pedido, para que garantisse que os secretários iam falar à educadora, ao qual ele respondeu que não é possível garantir que os secretários vão falar à educadora. E o segundo pedido é celeridade nas respostas, porque nós tínhamos celeridade nas respostas no governo Paulo Radich. Mas o Paulo Radich era mal avaliado. O Paulo Radich é um produto ruim de ser vendido. Não é? É uma mala difícil de carregar, mas as respostas vinham rápido. O governo não foi bem avaliado por outras questões, sobretudo da segunda metade para frente, do início da segunda metade para frente do governo. O governo, assim que cobrado, respondia com muita brevidade e nós ficávamos muito à vontade na posição de ponte entre o problema e a solução do problema. Eu pedi a mesma coisa ao secretário Pérez. Não se trata de passar ninguém à frente, não se trata de passar o ouvinte da educadora, ou o espectador, ou o fã, ou o seguidor da educadora à frente. Se trata de atender às demandas populares e há muitas demandas. O secretário disse que não será possível. Então, fiz 2 pedidos e as 2 respostas foram: não será possível. Por que não será possível garantir que os secretários falem? Porque eles magoam quando são criticados. O governo passado era um governo truculento, sobretudo no seu começo, nos 2 primeiros anos. Esse governo é o governo do nariz empinado. Eles têm o nariz empinado e eles magoam com críticas. E as respostas, segundo o secretário, não é possível dar com a rapidez que nós gostaríamos. O secretário de Comunicação secretário da Comunicação. Que eles se magoam? Não, o secretário da Comunicação fez uma colocação como: quando você, Caio, critica um secretário, você tem de entender que ele fica bravo com você. E aí ele não vai querer conceder entrevista. Tá bom. Foi isso o que me disse o secretário da Comunicação. Aliás, ele também fez uma reclamação sobre a maneira como nós estamos tratando o assunto Rubi. Na leitura do secretário, na interpretação do secretário, esse assunto Rubi não compete à Prefeitura de Limeira resolver. Não é um problema da Prefeitura, não é um problema do prefeito. Segundo
a interpretação do secretário. Mas, de todo modo... Como é que é? O Rubi não é um problema do prefeito. Não é um problema do prefeito? Não é um problema da prefeitura. Não é um problema o residencial Rubi, que vai atender a 900 famílias aqui da cidade de Limeira. Não é de competência da prefeitura? Segundo o secretário Antônio Pérez, não é um problema da prefeitura de Limeira. O Paulo Radich teria feito uso eleitoreiro, politiqueiro do Rubi na sua campanha política, mas não é uma questão que a prefeitura possa ou deva resolver, é uma questão que tem de ser resolvido pelos empreendedores, pela Caixa e não pelo prefeito e não pela secretária da Habitação, segundo o que me disse na semana passada o secretário Antônio Pérez. É um ponto de vista, né? É o ponto de vista dele. É um ponto de vista, realmente. Então ele reclamou da cobertura que é dada pela educadora ao caso. Tá. Uma vez logo no começo do governo Silvio, você me fez lembrar isso aí agora com essa fala. Logo no começo do governo Silvio, teve um acidente na rodovia Limeira-Arthur Nogueira, em 2 veículos se chocaram lá e com gravidade, feridos com gravidade, gente presa nas ferragens e tal. Foi um desespero danado das pessoas que passavam por ali. Acho que foi numa segunda-feira de manhã. Um desespero danado das pessoas que passavam por ali e viram aquela cena, né? Todo mundo desesperado para que as pessoas fossem socorridas rapidamente, porque foi um acidente grave e havia o medo daquelas pessoas, o temor de que alguém morresse ali, né? E aquele desespero, liga para o bombeiro, não tinha o SAMU ainda. Liga para o bombeiro, liga para o resgate. E o resgate não podia ir porque o resgate estava atendendo não sei onde. Então aí ligaram para Arthur Nogueira, ligaram para não sei aonde, ligaram para não sei o quê. E foi um sufoco danado. Parece que o pessoal de Arthur Nogueira é que veio socorrer no acidente aqui de Limeira. E aí foram questionar, né? Logicamente se questionou o prefeito, né? Fala, prefeito, porra, que situação, hein? A cidade de Limeira, pô, né? Um acidente grave, não tem uma viatura para atender, para socorrer, né? O que a prefeitura vai fazer, prefeito? A prefeitura precisa fazer alguma coisa, prefeito. E o prefeito, impávido do Colosso, Silvio Félix, impávido do Colosso, isso é um problema do governo do Estado. Não é problema da prefeitura, é um problema do governo do Estado. Ivan, você pode discutir comunicação social, comunicação pública. Eu quero repetir aqui, a minha visão da comunicação e a minha visão do mundo são diametralmente diferentes das visões que tem o secretário Antônio Pérez. Agora, eu respeito o secretário Antônio Pérez, e ele é o secretário, e ele permanecerá secretário até o fim do governo Mário Botion ou dos governos Mário Botion. Pode ser que o Mário Botion seja reeleito e fique 8 anos. Pode ser que o secretário Pérez permaneça por 12 anos, por 16 anos, por 20 anos. Pode ser que o Mário Botion vá fazendo sucessores. Eu não sei do futuro. Se eu soubesse prever o futuro, certamente descobriria também uma maneira de ganhar dinheiro prevendo o futuro. A questão é que nós fazemos a nossa parte, nós cumprimos o nosso papel. Nós somos atores também dessa cena. A minha preocupação é com o povo, é com a população mais pobre. A educadora existe para defender a população. Simples assim, para defender o povo. Então, quando a ouvinte Roseli diz que foi bem atendida, é provável que ela tenha sido sim bem atendida. Ela não mentiu. Certamente foi. Né? Ela ficou até brava, ela não precisava ter ficado brava, porque nós acreditamos na versão que ela deu. Aqui a tendência das pessoas é não acreditar. A Roseli é um bom exemplo de como nós fazemos jornalismo. Nós atendemos todo tipo de reclamação, independente de feita por quem. Quem quer que seja pode reclamar e pode elogiar também. Sim. O elogio também vai para o ar, o elogio também vai para as redes, o elogio também é apresentado no Facebook, por exemplo, da educadora e nos programas da educadora. E a crítica da mesma forma. Nós não damos peso 2 para a crítica e peso 1 para o elogio. Muito pelo contrário, se o prefeito for elogiado, os elogios serão transmitidos da mesma forma, com a mesma frequência e na mesma intensidade das críticas. Acontece que a Roseli
sendo bem tratada, ela não mentiu, ela contou uma história verdadeira. E as outras pessoas que ligaram depois, fazendo críticas, também não mentiram. O que o governo do Paulo Radish custou a entender, e nem sei se entendeu, é que a culpa de tudo não é da imprensa. O Paulo Radish atribui a sua derrota nas urnas à imprensa. Sim. Ele não reconhece que a culpa foi dele. Eu falei aqui. Por que é que o Paulo Radish foi derrotado nas urnas? Por culpa dele. Por culpa da imprensa, não. Eu falei aqui, ele vinha dar entrevista pra gente aqui, depois... Isso é coisa que a gente, né, não leva pro ar, porque também não tem muito interesse, né? Mas agora, como surgiu a conversa, a gente pode trazer essas coisas no ar. Aliás, é bom até para ilustrar a conversa nossa, né? O Paulo Radish, quantas vezes não veio aqui, acabou de dar entrevista para a gente saía daqui, ou ia lá na cozinha tomar um café, ou vinha aqui para a salinha de trás, aqui, que é a redação, que o pessoal está vendo aí, e ele ficava se queixando. Aquela pergunta que você me fez lá, para que aquela pergunta? Eu falei, tem que te fazer a pergunta, eu pergunto, você responde. É assim que funciona o negócio, quando a gente vai para uma entrevista, né? O entrevistador entrevista, faz pergunta, e o entrevistado responde. É assim que funciona. Eu fiz a pergunta para você, você responda da maneira como você... Não, porque eu caio, não, porque você só mete o pau. Ele fala, a gente tinha aqui, assim, numa boa, sabe? Discussões numa boa. Mas ele tinha essa postura de criticar realmente, como você está falando. Ele era um crítico da imprensa. Ele criticava a gente porque a gente criticava ele. Mas o Paulo Radish, com tudo isso, com toda essa malície dele, ele era mala, com toda a malície dele, a gente chamava ele para vir aqui, ele vinha. Todos os prefeitos, né? Historicamente. Não é? A gente chamava o cara, vem aqui falar com a gente. Vinha. O Pedrinho Quio era criticado e falava, e os secretários do Pedrinho Quio eram criticados e falavam. Da mesma forma com o Pejon, da mesma forma com o Silvio Félix. Silvio Félix até programa teve aqui. Você quer prefeito esperto, inteligente, mais esperto, mais inteligente que o Silvio Félix? Ele vinha e fazia um programa. As pessoas questionam, né? Ele fazia um programa na Educadora, prestava serviço. Aliás, prestava um puta serviço para a comunidade. Usava um espaço franqueado pela Rádio Educadora e prestava serviço à comunidade. O que ele fez depois, no aspecto moral, nada tem a ver com a utilização do espaço na Educadora. O espaço na Educadora ele usava bem, ele não onerava os cofres públicos, a prefeitura não gastava um centavo com aquilo e prestava um enorme serviço à população. Atendia às demandas populares. E não ficava aborrecido se era criticado. O Zovico da mesma forma. O Paulo Radish, a realidade mudou um pouco com o Paulo Radish, porque era um governo truculento, era um governo do enfrentamento, não é? À imprensa. Quem falasse mal, o governo ia para cima, né? Censurava como censurou, coagia como coagiu, ameaçava processar como ameaçou, processava, ia para o confronto, o que revelou-se um erro absurdo. Este atual governo age da mesma forma que o Paulo Radish. Só que esse atual governo não tem a dureza. Silvio também fez muito isso. A dureza, a truculência que teve o governo do Paulo Radish, especialmente nos 2 primeiros anos. Esse governo tem sim, é um narizão empinado. É um governo de nariz empinado. O político tem que entender que não é Deus. Paulo Radish se achou Deus por algum tempo. O Mário Botion tem certeza que é. Não é? Político não é Deus. Político não é Deus. Né? O slogan de campanha é: vou governar ouvindo as pessoas. Não está ouvindo. Ouvir a imprensa é ouvir as pessoas. Ouvir as reclamações que há é ouvir as pessoas. E ele dizia: eu vou ouvir, vou escutar e vou ouvir. Porque o prefeito passado dizia que ouvia, mas não escutava. Eu vou ouvir e vou escutar. Vou escutar e vou ouvir. Não está fazendo isso. Claramente não está fazendo isso. Não faz isso. Não faz isso. E os seus secretários não. Não aceitam crítica. Não entendem que a crítica é o agente público.
É lamentável, né, que não aceitem críticas porque são funcionários públicos, inclusive o prefeito, que recebem salários pagos pelos impostos do povo. Então podem sim ser cobrados, podem sim ser criticados por qualquer órgão de comunicação e por qualquer cidadão comum, em qualquer ambiente, dentro, claro, do respeito exigido. Nós aqui não falamos de vida pessoal, nós aqui não ofendemos moralmente ninguém. Nós cobramos. Então esse aspecto, e reforço, tanto o governo do Paulo Radiche quanto o governo do Mário Botion, a despeito de serem ruins, em nenhum momento me pareceram ser antros de desonestidade, né? Tanto Paulo Radiche quanto Mário Botion me parecem ser homens honestos, que conduziram governos honestos. Então, nesse aspecto moral e ético e de honestidade, acho que são, ou tiveram, né, no caso do Mário está tendo, atuações irrepreensíveis. Agora, na prática, como agentes públicos e como prefeitos, um prefeito e um ex-prefeito podem ser criticados sim, como um secretário pode e um ex-secretário pode ser criticado sim. A imprensa apenas divulga fatos. Nós não somos o sujeito do fato, nem o agente da notícia. Nós somos apenas um veio para a divulgação dos fatos. E não há essa interpretação. O secretário disse que não dá para ser rápido, como era o governo Radiche nas respostas. E não é responder com uma notinha e 2 ou 3 linhas. É responder o que é perguntado. E isso não acontece. Vem aí 2 ou 3 linhas e uma resposta absolutamente vaga, não é? Problema tal, está sendo estudada uma solução. Não é resposta. Não é resposta. Sobretudo para um meio que está nas plataformas digitais e também na plataforma analógica, mas transmitindo em tempo real, como o rádio, né? Nem a televisão faz isso. O rádio faz, o jornal impresso não faz. E também a questão de garantir que participariam dos nossos programas os secretários, né? Isso devia ser garantido, mas não é garantido no entendimento do secretário. Então, esta é a postura de momento, pelo menos que eu pude perceber, depois de uma conversa, que foi uma conversa saudável e educada, mas pouquíssimo, né? Pouco ou quase nada produtivo. Ivan, a Elisa Gonçalves está dizendo que está nos acompanhando pela internet, que a mãe dela não está conseguindo ouvir pelo rádio, ela tem 84 anos. Elisa, pede para sua mãe ligar o rádio. Se ela ligar o rádio, ela vai nos acompanhar. Ela não conseguiu nos acompanhar até sábado. De sábado para cá, ela vai conseguir voltar a ouvir normalmente. Se ela tiver alguma dificuldade, dá uma mãozinha para ela, ajuda a mamãe a sintonizar. A educadora, ela vai certamente sintonizar, porque agora é possível sintonizar em todo canto da cidade e também da região. Mas estou abismado de ouvir essa. Quer dizer que o Rubi, um empreendimento habitacional na nossa cidade, que veio sanar o déficit, o grave, ajudar, né? Veio sanar, não. Veio ajudar a sanar parte do grave problema habitacional da nossa cidade, que nós temos um por problema, vias políticas, né? Nós por temos vias políticas. Um problema habitacional tão sério, tão grave na nossa cidade, que picaretas de toda sorte se aproveitam. Vem no grave problema habitacional da nossa cidade uma oportunidade de se locupletar politicamente. É histórico, isso está aí para quem quiser. Quem mora nessa cidade, quem vive nessa cidade, quem trabalha nessa cidade, quem aqui dorme, aqui levanta um dia após o outro, sabe do histórico dessa cidade, do problema habitacional, da gravidade do problema habitacional dessa cidade. Picaretas se locupletaram politicamente nessa cidade por conta do grave problema habitacional. E o cara me diz que um empreendimento do governo federal, Minha Casa Minha Vida, que veio para cá para ajudar a minorar a melhorar esse grave problema habitacional na cidade, não é responsabilidade da prefeitura. Meu Deus! E a leitura que eles fazem é essa. Tanto é que o Mário Botion até hoje nada falou a respeito do Rubi. Onde que o limeirense amarrou o seu burrinho? E fez uma observação também, o secretário Pérez, sobre o ex-secretário Felipe Penedo,
quase que como uma advertência, né? O Felipe Penedo, segundo o Pérez, fez aquilo que fez, atendendo as pessoas até pelo Facebook, mas aquilo está completamente errado. Ele não deveria ter feito aquilo, ele não deveria ter atendido as pessoas pelo Facebook, porque não era a responsabilidade dele, mas entende o Pérez que à época foi uma jogada eleitoreira do Paulo Radich, do governo Paulo Radich. É uma posição que tem que ser respeitada. Claro. Né? Agora, se o entendimento da prefeitura é esse mesmo, então a secretária não deve mais falar sobre isso, o prefeito que já não falou sobre isso deve continuar sem falar e que as pessoas reclamem não com o prefeito, mas reclamem então com quem é de direito. Eu só posso depreender de uma fala dessa, só posso depreender o seguinte, as camadas mais baixas da nossa população, estou falando do ponto de vista evidentemente socioeconômico, quando eu falo camada mais baixa, não vai aí nenhum preconceito, nenhuma discriminação, estou falando de camadas mais baixas, no extrato, né, socioeconômico da nossa população. As camadas, que é aquela faixa, chamada faixa 1, né, do programa Minha Casa Minha Vida, que é o caso do Rubi, a faixa 1 da Minha Casa, que é a menos atendida, que foi ao longo dessa história do Minha Casa Minha Vida, que tem toda, foi a menos atendida. Nós tivemos inúmeros empreendimentos aqui na nossa cidade, quando do momento positivo econômico bom que nós tivemos, no governo Lula, por exemplo, de lá para cá, tivemos inúmeros empreendimentos aqui, mas para faixas superiores. A faixa 1 sempre foi deixada para trás, sempre foi a que menos foi atendida, né? Aí vem um empreendimento desse, 900 casas, 900 apartamentos. E isso é jogo político, Olha, meu amigo, eu não sei nem o que dizer, Caio Bortolã. Não sei nem Então, o que eu posso depreender é o seguinte: esqueça, viu, amigo? Você que estava esperando uma casinha própria, desesperado, não tem como conseguir pela sua condição socioeconômica, esqueça. Na mão desse governo não vai vir nada, não. Ivan, o que eu posso dizer é que nós estamos à disposição dos políticos, quando eles quiserem falar, dos senhores prefeito e vice-prefeito, dos senhores e das senhoras secretários e secretárias, dos vereadores. Nós estamos aqui de portas abertas para receber qualquer um, para ouvir a versão de qualquer um. Especialmente os dignos, os decentes e os honestos, não é? Porque nós não abrimos os nossos microfones para bandido, salafrário e picareta, e estelionatário. Nós não abrimos. Para esse tipo de gente, nós não abrimos o nosso microfone. Mas, à medida que nós estamos dispostos a ouvir sempre a versão oficial ou a versão de cada um, e assim faremos, como sempre fizemos, nós criticamos o poder público, mas nós damos espaço para que o poder público dê a sua versão, nós estamos comprometidos com o povo. O nosso compromisso é com o povo. E como diria a personagem da escolinha do professor Raimundo, e Zé Fini está na boca do Brasil. O interesse coletivo, o interesse da população sobrepõe qualquer tipo de interesse. Nosso compromisso é com o povo, é com você que está nos vendo no Facebook, no YouTube, no aplicativo, no site, no portal educadora.am, mas principalmente que está nos ouvindo agora pelo AM 1020 da Educadora. Nosso compromisso é com a população e ponto final. Para defender o povo, nós fazemos o que for preciso. Para defender o interesse do povo pobre e necessitado, é que nós estamos aqui. Um abraço, Caio, até amanhã. Um abraço, até amanhã, Ivan. Boa tarde, Educadora.